Hoje nós vamos falar sobre as tradições culturais no município de Vila Velha. O Espírito Santo é um caldeirão de diversidades culturais. A rica combinação é uma mistura dos costumes e as tradições indígenas, africanas e de todos os imigrantes que fixaram residência no estado. Em Vila Velha não é diferente. As manifestações culturais podem ser observadas através da dança, através das festas, do artesanato e dos costumes. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre cada um da dança, da festa, dos costumes. Primeiro vamos começar sobre a banda de congo. O congo é o ritmo mais tradicional do nosso município. Em 2001 foi criada uma associação da banda de congo de Vila Velha, com o objetivo de defender e difundir o congo Canela Verde. A associação é formada por 3 bandas da Barra do Jucu e uma lá da Glória. Em 13 de janeiro de 2017, o congo é declarado como patrimônio imaterial de Vila Velha. O congo tem uma origem indígena, porém, a partir do século XIX foi registrado a participação de escravos, ocorrendo assim a apropriação por empréstimo entre escravos e índio, passando a ter São Benedito como o santo de devoção. Então vocês veem aí na primeira imagem, ó, olha a faixa aí, ó, todas elas é de São Benedito, né? Então a banda de congo faz a devoção a São Benedito. E na segunda imagem aqui, vocês verem os instrumentos que são utilizados, que é o tambor e também que é a casaca. A casaca é um instrumento parecido com reco-reco, porém a cabeça dela eles fazem uma escultura em formato de cabeça mesmo. Outra tradição muito legal, lá da Barra do Jucu também, é a renda de birros. A renda de birros é uma tradição que era muito comum na Barra do Jucu. Porém, ela se perdeu com o tempo. E agora tem um grupo de pessoas que está tentando resgatar essa tradição. Vamos ver um pouquinho dessa reportagem para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a renda de birros. Vamos prestar bastante atenção. Tempo Bom visitou essa semana um grupo pra lá de animado. O grupo de rendas de birro da Barra do Jucu. Eles se reúnem todos os sábados e todas as segundas-feiras para confeccionarem rendas belíssimas e de uma delicadeza impressionante. Há 50 anos era comum ver as famílias em frente às suas casas confeccionando as rendas de birro. As vendas dos produtos artesanais eram um complemento à renda familiar dos pequenos produtores rurais e pescadores. Eu aprendi aqui com uma amiga minha que era vizinha. Ela fazia a renda e as 2 filhas dela faziam a renda. Aí eu também me apaixonei para fazer renda, fui para casa delas e aprendi a fazer renda. Aí eu continuava, pegava a renda, fazia, enchia a caixa, ia para Vitória e vendia. Voltava a fazer a mais, vendia. Quando eu voltava, eu já tinha encomenda da pessoa que eu levava lá para Vitória. Mas era o maior sacrifício, né? E a pé, chegava em Vila Velha, pega o bonde, salta, a barca para ir para Vitória. E aí vendia tudo? Aí vendia as rendas todas, já trazia as moças para fazer novamente as rendas que a mulher encomendava. Aí fiquei só com essa senhora aí, ela de Colatina morava em Vitória. E eu vendia as rendas todinha. Quando eu chegava lá, recebia, eu fazia uma festa.
por pouco, essa cultura, que era bastante exercida na Barra do Jucu, desapareceu. Se não fosse a dedicação e o empenho desses instrutores e alunos, a renda de bilro tinha sucumbido ao tempo. Então vocês viram aí sobre a renda de bilros. Eu vou tentar passar o resto do vídeo de maneira mais rápida, porque já não é mais interessante o resto. O que eu queria mostrar para vocês era justamente a história, né, contada de como era a renda de bilros, de como ela era muito importante para a Vila Velha e que quase desapareceu e que agora estão tentando resgatar isso. Deixa eu tentar passar aqui. Agora nós vamos falar sobre a Festa da Penha. Antes de falar sobre a Festa da Penha, eu vou contar a história de como surgiu o Convento da Penha. O Frei Pedro Palácio era um franciscano espanhol que veio na comitiva do português Vasco Fernandes Coutinho, em 1500 e alguma coisa, né, gente? É velho isso, hein? Donatário da Capitania do Espírito Santo. O Frei encomendou um painel de Nossa Senhora, o mesmo que ainda existe no Convento da Penha de Vitória. O Frei expôs o painel da Virgem em uma pequena capela e convidou os fiéis a prece e a meditação. Um certo dia, o Frei contou que o painel havia desaparecido. Procuraram e a pintura foi encontrada entre duas palmeiras lá no alto do Morro da Penha. Diante do ocorrido, Frei Pedro decidiu construir uma pequena igreja dedicada a São Francisco, na chapada do morro, ou seja, no pé do morro, lá embaixo ainda. Decidiu construir lá embaixo mesmo, uma pequena igreja. Mas fizeram a capelinha, fizeram a meditação e o quadro da Virgem novamente desapareceu, sendo encontrada ainda mais uma vez entre as duas palmeiras lá no alto do Morro da Penha. Diante do ocorrido, Frei Pedro decidiu construir uma pequena igreja dedicada a São Francisco, lá em cima. Ele então construiu, lá em cima do cume, onde apareceu a pintura, foi construir então o Convento da Penha. Uma pequena capela a princípio. Só que aí ele morreu e logo depois da sua morte que foi inaugurada a capela lá, que foi dia 1º de maio de 1570. Então, em 1570 foi inaugurado o Convento da Penha lá no alto do Morro da Penha. E já um ano depois, em 1571, começaram as missas em homenagem à padroeira. Essas missas já são, que é o que se fala que é a Festa da Penha, porque a Festa da Penha é justamente a homenagem que se faz a Nossa Senhora da Penha nesse período, logo depois da Páscoa. Então, em 1571, já se registrava essas missas em homenagem. Não registrava, lógico, a quantidade tão grande de pessoas, né? Mas já se registrava as missas em homenagem. A primeira romaria foi a dos homens, que foi em 1952. Eles saíam da Catedral de Vitória e iam até um campinho do convento. Só era permitido os homens. Depois, de algumas décadas depois, mais para cá, mais recentemente, essa romaria foi aumentando, tendo a romaria dos militares, a romaria do ciclista, a romaria dos deficientes, e a última foi a romaria das mulheres, que começou em 1995.
Nós não podemos deixar de falar sobre dois museus muito importantes, e são atrações culturais de Vila Velha. Um é chamado Museu Homero Maceno, que ele era a casa do pintor que chamava-se Homero Macena, que viveu ali em 1951 a 1974. As pinturas ali, a casa dele mostra, né, os utensílios que tem ali, mostra todo o modo de vida do artista plástico. Assim também como apresenta as pinturas deles, que ele executou em várias paredes. Outro museu também que é muito importante para Vila Velha é a Casa da Memória. Esse museu é diferente do Homero Macena, que é mais a parte de pintura só do pintor Homero Macena. Esse museu não, ele vai contar as histórias todas de Vila Velha através de documentos, através de painéis que vão estar ali, de relatos, de documentos históricos que vão estar em exposição ali. A primeira sala é uma sala que nós falamos que é temporária, são exposições temporárias de artista, ou seja, um mês está apresentando as pinturas de um artista, no outro mês, na mesma sala, está apresentando a escultura de outro artista, e assim vai aparecendo as exposições de vários artistas diferentes, cada mês aparece um. Mais para dentro, o restante da casa possui vários cômodos, com painéis apresentando muitas informações históricas, como a árvore genealógica do Vasco Fernandes Coutinho, que foi o primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, como também a carta do rei de Portugal, doando a capitania do Espírito Santo, como também bandeiras interiores do Brasil, e como também muitas outras documentações que tem ali sobre a história de Vila Velha. Ao fundo da casa nós vamos encontrar o bonde. Vocês escutaram bem o depoimento lá da rendeira no nosso vídeo, que ela fala que ela fazia as rendas e que ia vender lá em Vitória? Você viu o percurso que ela fazia? Que ela falou que era muito difícil, porque ela saía da Barra do Jucu a pé, ia até o centro de Vila Velha. No centro de Vila Velha ela pegava esse bonde daí, que parava na prainha, e na prainha ela pegava uma barca que atravessava o canal de Vitória e ia para a cidade de Vitória. Olha só o percurso que ela fazia. Então esse bonde, que foi muito usado antigamente em Vila Velha, que saía do centro de Vila Velha e ia até a prainha, ele foi reformado e agora está em exposição na Casa de Memória, na lateral da Casa de Memória. E assim termina a nossa aula, falando sobre as atrações culturais do município de Vila Velha. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Um grande abraço para todos.